Oi, professora Tatiana, boa noite, tudo bem? Sou a Maria Clara, sou aluna do segundo período de Medicina Veterinária. E hoje eu e meu grupo nós vamos te explicar, sobre o metabolismo energético bioquímico dos ruminantes. Bom, os ruminantes, como cabras, ovelhas, bois, eles são animais herbívoros, que a alimentação deles é composta basicamente por plantas ricas em celulose. A celulose ela é uma substância que a maioria dos outros animais não conseguem digerir. Por que eles não conseguem digerir? Porque os animais que não são ruminantes, eles não produzem a enzima celulase, que quebra a celulose e a transforma em glicose. E o interessante sobre o sistema digestivo dos ruminantes é que ele é altamente especializado. Ele é formado por 4 compartimentos, sendo eles o rumen, o retículo, o amasso e o abomasso. Entre eles, o rumen é o mais importante quando nós vamos falar sobre metabolismo energético. Por que o rumen é o mais importante? Porque dentro do rumen moram inúmeros micro-organismos, como bactérias, protozoários e fungos, que são responsáveis por fazer a fermentação microbiana. Esses micro-organismos, eles quebram a celulose e produzem as substâncias chamadas de ácidos graxos voláteis, que são os famosos AGVS, que são a principal fonte de energia para esses animais, Os principais AGVS são o acetato, o propionato e o butirato. E cada um deles tem um papel diferente dentro do corpo do animal. Bom, ao longo do vídeo, nós vamos mostrar como essas moléculas são produzidas, como elas se transportam pelo corpo e como elas se transformam na energia que mantém o animal vivo, saudável e produtivo. É exatamente esse processo, que os meus colegas vão explicar no decorrer do vídeo. E eu espero muito que você goste da nossa explicação. Um beijo! Eu sou o Luan, vou falar sobre o rumen e a formação dos ácidos graxos voláteis. Bom, tudo começa no rumen, que é a principal câmara de fermentação. Nele contém algumas microbiotas específicas que são relacionadas à quebra da celulose e do amido. Nessa quebra, eles são transformados em ácidos graxos voláteis, que a gente tem 3 tipos principais, que são o butirato, o propionato e o acetato. O acetato está relacionado principalmente com a formação de gordura e energia. O propionato é transformado em glicose após o processo da gliconeogênese no fígado. E o butirato ele é transformado em corpos cetônicos, que vai estar relacionado também com a energia. Sou o Gabriel, vou falar um pouco sobre o ciclo de Krebs e a produção de ATP. Nessa segunda parte do mapa metabólico dos ruminantes, podemos observar o que acontece dentro das células. Então, os ácidos graxos voláteis, principalmente o acetato e o butirato, eles são absorvidos pelo rumen, são transportados pelo sangue até as células. Dentro dessas células, esses AGVs são transformados em acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A é o que dá início, é o que adentra ali num famoso ciclo chamado ciclo de Krebs. O ciclo que vai gerar ATP, que gera energia, Então, essa acetilcoenzima A, ela vai combinar com o oxaloacetato, gerando o citrato, E o citrato dá início a diversas reações químicas que, nas quais, durante essas reações, ocorre aí uma liberação de elétrons, liberação de íons de hidrogênio, que serão captadas por moléculas, o FADH2, NADH, são moléculas que vão transportar essa energia para uma outra fase, uma outra etapa, onde ocorre uma produção maior de ATP, que no caso é a cadeia respiratória. Então, mas vai servir como, essas moléculas vão servir como carreadores dessa matéria-prima para produção de maior quantidade de ATP em uma outra etapa, Durante esse processo também, durante o ciclo de Krebs, são produzidos CO2, água e calor, Então, o CO2 acontece durante a oxidação da acetilcoenzima A, geralmente eles são gerados. Já a água
né? Ela é gerada a partir da fosforilação oxidativa que acontece nas mitocôndrias, dentro das mitocôndrias, tá? Que libera água. E também a produção de calor em algumas reações químicas, tá? Já eu falei do acetato e do butirato, e o propianato já é diferente. O propianato ele é direcionado para o fígado e lá ele sofre uma gliconeogênese. Então ele vai ser transformado em glicose, tá? Então ele segue um caminho diferente. Portanto, o ciclo de Krebs ele é o ponto central, principal desse metabolismo energético dos ruminantes e é muito eficiente. Mesmo a dieta dos ruminantes sendo rica em fibra, eles conseguem converter esses AGVs em grande quantidade de energia. Pode ir. Bom dia, eu sou a Ana Carolina e eu vou falar sobre os produtos desse metabolismo, como é usado em cada tecido. O músculo, ele usa o acetato e os corpos cetônicos em forma de energia, usa de forma direta de energia. As glândulas mamárias, elas usam o acetato para produzir a gordura do leite. E o fígado, ele transforma o propionato em glicose, que vai ser distribuído para o corpo, reutilizar depois. O tecido adiposo, ele armazena o excesso de energia como forma de gordura. E tudo isso garante que o animal vai ter uma energia suficiente para poder metabolizar no corpo todo, para movimentar, crescer, se reproduzir e manter as funções vitais. Bom dia, meu nome é Rosinete. Eu vou continuar falando sobre o metabolismo energético em ruminantes. Eu vou falar mais precisamente sobre a eliminação dos resíduos. E de onde vêm esses resíduos? O que acontece? O corpo, quando ele usa nutrientes em seu metabolismo, depois de usar esses nutrientes, os resíduos dos nutrientes, eles precisam ser eliminados. E como é que o animal vai eliminar esses resíduos? De que forma? Eles vão eliminar em forma de CO2, que é o gás carbônico, de água, de metano, urina e fezes. Vou dar um exemplo do metano. O metano, ele é produzido ali no momento da fermentação no rumen. E como que o animal eliminaria o metano? Através do arroto, né? Toda vez que o animal arrota, ele está eliminando o CO2, que é prejudicial para o animal, certo? E esse processo, ele nos mostra que o organismo do ruminante, ele é extremamente eficiente em transformar alimento fibroso, que seria prejudicial para outros animais, inúteis para outros animais, ele transforma em energia aproveitável. E é esse mesmo metabolismo que garante a sobrevivência, o crescimento, a produção de leite e carne e o desempenho reprodutivo dos ruminantes. E é por isso, assim, entender esse processo é essencial para a medicina veterinária. Por quê? Assim, ajuda-se a planejar dietas balanceadas e o bem-estar da produtividade dos animais. Então, esperamos que vocês tenham gostado e muito obrigada!